é segunda-feira, acho que hoje é dia 27 de novembro. Ontem teve vivência, domingão, então bem puxado. Não consegui vir tão cedo quanto eu queria para a roça, mas tá ótimo. Vou dar sequência no plantio de hortaliça, no módulo que a gente manejou. Lá ainda falta o guapuruvu para eu fazer o manejo, para abrir luz para minha hortaliça, né? Olha que interessante, né? Abriu luz, olha o tanto de mamona começou a nascer. Essa é de boa de arrancar, a gente vai arrancando conforme vai plantando o canteiro, né? A gente não planta o canteiro todo de uma vez, pelo fato de escalonar bem a hortaliça, né? Senão se eu planto tudo de uma vez, os alfaces saem tudo de uma vez, fica ruim para comercializar. Mas olha que interessante que já está rolando aqui no... onde tem a cobertura com o silo velho, né? Olha aqui. Mas já está com vida, isso é ótimo. Vamos terminar de plantar os alfacezinhos, as rúculas. Olha que dia nobre para plantar. Bom demais. Galera, falar um pouco para vocês sobre o consórcio que a gente fez aqui. Então a ideia é plantar mais açafrão, pelo fato de que tá passando a época. Estamos em novembro, queria ter plantado em outubro. Então no centro da linha tem o açafrão. Então a gente planta ele primeiro, porque como, né, vamos dizer assim, a mudinha dele a gente tem que colocar na terra, então vai fazer bagunça. Se eu plantar as hortaliças antes, eu vou fazer bagunça, vou cobrir as hortaliças. Então planto o açafrão primeiro. Plantei o jiló como teste, por isso que a gente sempre fala que os consórcios de hortaliças vai de acordo com a necessidade, com a criatividade. Então plantei os jiló bem espaçadão, porque o foco é o açafrão. Não quero que os jiló atrapalhem tanto assim o açafrão. E pela outra coisa também, é uma linha de árvore que foi manejada, então essas rebrotas têm muito mais vigor. Então rapidinho eu já vou começar a ter mais filtragem aqui, então eu tenho que vir manejar de novo. Se eu não manejar de novo, eu vou atrapalhar o desenvolvimento da galera aqui. Então eu fico mais precavido em relação ao qual tipo de consórcio que eu vou usar com as hortaliças. Então, por exemplo, aqui eu não vou plantar milho, né? Tá na época, é firmeza, mas se eu plantar milho aqui não vai dar bom não. Talvez eu plantaria milho só na linha central. Se fosse plantar mandioca só na linha central também. Diferente de uma área recém-implementada, né? Então aí a gente fez o consórcio com as folhosas, que aí agora no verão tem bastante consumo, e a gente consegue produzir bem pelo fato de ter bastante cobertura de solo. Então a gente tem chicória, almeirão, alface roxa, crespa, americana, e entre eles rúcula, né, ou até o coentro, que tem um ciclo bem mais curto. Então eu vou colher a rúcula, vou dar espaço para a chicória aqui crescer, depois eu colho a chicória, aí a gente tem espaço aí para o giló e para o açafrão, né? Então essa galera folhosa aqui não vai nem fazer cosquinha em relação ao ciclo do açafrão. Dava para colocar mais uma galera aí, mas eu tô mais sem muda e tem a época do ano também. Então não vou plantar couve, não vou plantar brócolis, né? E em relação à nossa irrigação, galera, a gente usa aqui essa fita Santeno. Essa aqui é a Santeno 1, né? Aqui ó, ela tem dois furinhos aqui. Depois de 15 centímetros vai ter um furinho pra cá. Então essa aqui vai fazer aspersão pra cá, essa aqui pra cá. Então ela joga um pouco mais pra cima, né? Então pra horta a Santeno 1 é muito boa. Pra mim, um dos modelos de irrigação mais barato e eficiente que tem. Tudo depende da área, da pressão e etc, né? Então a gente bombeia a água da represa para cá. Tem uma bomba lá. Então a potência da bomba vai depender do desnível, do volume. Então não dá para padronizar nada. A irrigação é automatizada também, talvez eu mostre depois. Então eu faço o seguinte, eu coloco a aspersão agora enquanto eu tenho as folhosas. Depois que saiu as folhosas, eu coloco o gotejo, porque é mais econômico ainda.
A irrigação é localizada, né? Então, por exemplo, aqui que tá o café, a mandioca, ó, já tá uma bagunça aqui, não dá nada. Então, olha só, tá vendo aqui que já não tem folhosas mais? Eu tô com o café e tô para colher essa mandioca. Eu troco a irrigação e coloco o gotejo, que salvo engano a centena é 20 litros por metro hora. E esse cara aqui vai dar em torno de 8, 10 litros por metro hora. Então a gente vai, né? E tem muita planta que tem mais suscetível a fungo, então a gente já passa por gotejo. Dessa maneira a gente conseguiu economizar muita água. Então a gente fala aqui que é meio que uma irrigação híbrida. Então a gente tem aspersão, depois vai para o gotejo. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas a gente economiza água, energia elétrica, manutenção. Outra coisa, tem muita gente que fala em relação ao tipo de material, que é muito frágil e tal. A maioria dessas centenas que a gente tem aqui já tem mais de 5 anos, pelo menos. Tenho fita dessa centena aqui de mais de 10 anos utilizando. Então o que que é? Eu vou plantar, vou manejar, eu recolho a fita, trabalho, depois eu volto. Se for trabalhar de maneira porca, aí ela rasga muito fácil, né? A gente até tem um tipo de emenda que a gente faz, depois eu vou mostrar. Mas se cuidar, dura muito, tanto ela quanto o gotejo. Então é muito mais o zelo pelo material do que a fragilidade. Galera, é aqui que a gente faz as nossas compostagens. Então a gente optou em sempre fazer em montes pequenininhos assim para poder ficar mais fácil de revolver, né? Então a gente não faz uns montes grandão igual que tem lá atrás, porque fica muito difícil de revolver. E se não revolver, demora muito e não fica homogêneo. Então a gente está fazendo vários montinhos, que aí tem várias etapas aqui, já tem alguns compostos prontos. Então a gente sempre vai misturando os montinhos e descendo ele, porque a gravidade ajuda, né? Então lá embaixo, os montes que estão mais prontos, né? Então a gente faz uma parada bem simples. Aqui está o resíduo do evento que a gente fez ontem, a vivência. E ali serragem, só que é uma serragem de eucalipto que estava numa baia de bezerro. Então já tem um pouquinho de esterco, que é melhor ainda. Quando eu tenho, eu uso ele. Quando eu não tenho, eu não uso. O melhor material que tem é aquele que a gente tem. Então, que nem ali, ó, tem palha de café, tem o material triturado. E se eu não tiver nenhum desses, eu uso capim triturado. Se eu não tiver nenhum desses, eu uso rama de mandioca seca. Qualquer coisa, tá? Mas o que, que a gente conseguiu? A gente conseguiu não comprar quase nada para fertilização aqui das áreas novas. Então a gente compra calcário e usa composto. Não estamos usando pó de rocha mais e estamos colhendo resultados. Então é bem interessante. Eu vou mostrar para vocês que é bem simples. Eu abro um pouquinho com a enxada nas áreas novas. Aí a gente coloca o resíduo, onde a gente abriu um pouco o monte novo que vai ser compostado. Daí a gente cobre com material seco. Eu uso uma proporção de 1:3. Material bem coberto, certo? E aí esse monte aqui eu já não coloco mais. Vou dar um time aí de pelo menos um mês. Vou dar uma revolvida nele, que é mais ou menos esse cara aqui, ó. Esse cara aqui tá um mês na frente dele, já foi revolvido. A gente já não vê resíduo orgânico mais, ó. Mas olha só, também a gente já vê que já tá faltando água aqui. Não pode faltar água, tem que molhar, mesmo em época de chuva. Eu não sei de muita chuva, né? Mas que nem agora que tá no comecinho, teve poucas chuvas ainda, tem necessidade de molhar. Se não tiver água, não tem compostagem. Fica muito lento, né? A não ser que você não tenha pressa, que é o que a gente faz com os matinhos, né? Os matinhos dos canteiros, a gente
composta também, numa área separada. Que aí eu faço um monte maior e deixo uma cota lá, ele compostando. Então esse material também não é perdido. Galera, essa área aqui foi a área da vivência de ontem, que a gente fez o manejo. Essa linha de árvore é uma linha de árvore com foco. Esse indivíduo aqui, ó, acerola, certo? A gente olha só, tem um cafezinho aqui debaixo, né? O foco maior do sítio é café. Mas é óbvio que o consórcio de acerola com café não vai bem, ainda mais colado assim, igual a gente plantou. Então, ali provavelmente o café não vai rolar. Mas enfim, o objetivo é a gente falar do manejo aqui, né? Então, primeira coisa, o que a gente faz? Capina seletiva. Vamos lá, arrancamos todos os matinhos, as ervinhas que a gente não quer. Aí eu faço esses montes aqui, certo? Então eu não quero trapoeraba ali no meio, eu não quero braquiária, eu não quero tiririca. Foi vivência, então bastante gente não tem experiência, é o primeiro contato, né? Então o pessoal tira o material que a gente planta pra, pra ficar, né? Então olha só, tem feijão guandu aqui que não é para ir para compostagem, é para compostar ali direto, né? Enfim, isso é normal. Então olha só, acabou a muda de acerola, tem uma pitanga aqui, plantei pelo porte igual. Então fizemos uma capina seletiva, arrancamos todos os matinhos que a gente não gostaria que ficasse. Qual que é o primeiro passo? Lá em cima. Porque se eu não podar além, se eu podar começar de baixo para cima, toda a poda que cair é perigoso estragar o que eu deixei. Se eu começo podando de cima para baixo, né? Por exemplo aqui, ó, a gente ainda não fez a desbrota dessa bananeira, nem terminamos a desbrota dessa aqui, né? Mas olha lá, ó, já fez o manejo. Se eu não tivesse feito o manejo, já tivesse feito a desbrota, igual eu fiz aqui, ó, olha, o manejo lá de cima já foi realizado. Então, lógico que agora é um manejo mais leve, então a galerinha que cai é de boa. Se eu tivesse manejado de baixo para cima, e eu deixei aqui ó, só os filhotinhos chifre, as bananeiras que eu julgo ser bonita, era perigoso as podas caírem aqui e estragar o que eu deixei. Se eu começo de cima para baixo, tanto a galera vai amortecer para não cair na galera de baixo, e também aí a partir do, entre aspas, o estrago que eu fiz, eu seleciono o que tem de melhor para ficar, e aí eu consigo conduzir de acordo com o que eu tenho na mão. Então a gente sempre começa de cima para baixo. Então aqui ontem na vivência a gente fez o manejo dos eucaliptos, tá vendo? Subiu uma copa de todos, ficou alguns aqui para trás. Não é todo mundo que se sente à vontade de trabalhar com a escada, né? Teve um eucalipto aqui maior que a gente já fez a poda apical. Então ele já suporta a escada, deu para subir ali tranquilo, fiz a poda apical, porque como é acerola, não vou deixar ela ficar gigante. Então não tem necessidade do meu extrato emergente ser tão gigante. Já é um tamanho bom, aí já está com 4 metros. Então para eu fazer qualquer trabalho com essa madeira já está excelente. Então primeiro passo, os eucaliptos, né? Começar igual banheiro, quando a gente vai tomar banho. Não lava a cabeça primeiro, então primeiro os eucaliptos, depois a gente vai fazer o manejo da banana. Lembrando que a banana, o foco é acerola e café, vamos dizer assim, né? O bananeiro está aqui para produzir biomassa, não banana. Às vezes dá para produzir, deixar para produzir banana, mas a ideia é fazer o manejo para não atrapalhar a acerola e o café, porque aqui a gente já está numa área muito abafada. E também a gente já tem que começar a fazer uma percepção aqui do estágio onde a gente já está. Olha só, olha a mamona. Mamona é do estágio inicial. Lembra lá? A gente abriu a clareira, lá saiu que tanto de mamona. Então era daquele estágio, um arbustivo. E aqui eu já tenho uma galera fazendo essa função. Então a mamona está segurando meu sistema para trás aqui, né? Então ela é uma que vai embora depois também. Mas na sequência da altura e do estrago em relação ao peso da planta, a poda, etc. Eucalipto, banana e aí a gente começa os arbustivos.
ruim cortar pequenininho assim, ó, que a gente não tem ponto de apoio para empurrar. Tem que deixar pelo menos desse tamanho aqui, ó. A gente consegue fazer o copinho e empurrar. Escutou, Ranito? Tô explicando pra galera aqui como é que a gente faz, mais ou menos. Como é que a gente aprendeu a fazer. Ó, beleza. Beleza, ó. Um guarandi, descobrimos um guarandi aqui manejando a bananeira. Legal, né? Isso aqui é o que o Joanito tá segurando, é uma leucena, uma leguminosa. A acerola aqui do lado. Por isso que a gente limpou bem. Porém é um manejo que eu não gostaria muito de fazer, que tirou todo mundo. Pelo menos uma bananeirazinha eu gosto de deixar para ajudar na sanidade da toceira, ó. O indíciozinho de broca aqui, mas as outras estão sadias. Mas eu vi um carinha aqui já. Tem uma bananeirazinha vindo. Então, em hipótese alguma, a gente vai perder essa toceira, né? Mas gerou bastante biomassa. Mostrando para vocês aqui para a gente entender a ordem com que a gente vai colocando a biomassa. Vem ali, ó. Aqueles pseudocaules da bananeira tinham que estar embaixo dessas folhagens.
Aqui a gente começa a observar os berços de semente, galera. Olha que interessante. Então aqui foi embora uma mamona, foi embora um feijão guandu, que embora lá atrás já foi a outra mamona. Olha só, a temoia, urucum, né? Os que foram neste berço. Aí a gente tem um berço aqui do lado. Onde eu tirei a mamona mais velha aqui. Olha que bacana, galera. Tirei a mamona. Olha só, a gente tem aqui, ó, como opção de escolha guanandi, jatobá e um cedro, né? Então agora eu escolho quem tá mais legal, quem tá desenvolvendo mais bacana, quem que não tá tão do lado do meu foco principal. Porque como a gente faz vários berços, né? A gente aumenta as possibilidades, ó. Nesse aqui só foi o IP de jardim, ó. Mas tá aqui gerando biomassa pra gente, flor, né? A gente aqui, ó, leucena, né? Aqui, ó, outro berço de semente aqui. Bem no começo da linha também, olha só, a gente tem aqui o citrodoro, né? Que eu plantei de muda, que tá feio, né? Aqui, ó, pra madeira, pra vender já não dá mais. Mas olha só, jatobá, azatemoia. E aqui eu tenho um pau-ferro. Então já é um carinha diferente da galera lá. E olha só, aqui ó, guanandi, né? E eu. Isso aqui é a temoia. Aqui ó, cortei a mamoneira aqui. Então, aqui ó, urucum de novo. Então agora que a gente tá fazendo esse manejo, aqui ó, cerolinha, já fiz uma poda estrutural nela para ficar mais bacana, tava toda descompensada aí. E tem espaço, tem abertura, aqui não vai ter tanta luz para ela, mas é a condição, depois a gente tem que podar esse cara aí de cima, né? Mas eu vou aumentando as possibilidades e principalmente, olha só, sucessão ecológica, né? A gente falou lá da mamona que criou todo mundo, saiu ela, agora vem essa galera aqui, né? Ocupar esse espaço futuro que depois quem sai aqui é o nosso amigo eucalipto, né? E aí já rolou os capins, as ervas, olha só agora, as mamonas, vai tudo embora aqui. Como é que é importante a gente obedecer a sequência de manejo, né? Eu não sair podando as mamonas enquanto eu não terminar o manejo até da outra linha. Dois motivos. Para não dar porrada na galera aí, né? As mamonas, querendo ou não, vão amortecer o café. E até é legal que eu não vou fazer tudo num dia também, então não vou abrir luz de uma vez. Então, mas cada um tem sua estratégia de trabalho, né?
Galera, finalizado o manejo aqui. Acabei deixando uma bananeira ou outra maior. Mas olha como a gente priorizou mais as acerolas, né? Repito que o consórcio de café acerola não é tão legal. Mas aqui tem, não vou cortar agora. Como a gente já conduziu mais os berços, tá vendo? Deixei as madeiras de lei. Fiz poda de condução, mas não eliminei ninguém ainda. Cedro, jatobá e guanandi de um lado. Aqui eu tenho um jacarandá mimoso do outro lado aqui. E aí a questão é escolhendo, ó, outro jacarandá junto com os eucaliptos e triodoro. Mas, como repito, prioridade aqui, ó, acerola, bonitona, ninguém atrapalhando ela. Esse café vai começar a se meter com ela, eu vou fazer poda e segurar a onda dele. Isso que vai acontecer. As leguminosas, né, no caso aqui é leucena. Se eu não podasse aqui, estaria atrapalhando a acerola, então poda nela que eu sei que ela vai rebrotar. Quem vai tampar esse buraco é o guanandi, ó. Então o que eu sinto falta aqui é de umas leucenas nos lugares melhor posicionados. Então eu tenho uma acerola ali, outra acerola aqui. Então o bacana era eu ter uma leguminosa aqui no meio, ou outra árvore que seja bom de poda, né? Uma moreira que seja, né? E também, né, faço a abertura de luz aqui que o café precisa. Ainda não podei as mamonas, né? As mamonas já tem que sair porque a gente já tem arbustivo dentro do sistema. Estão vindo aqui também, olha as amoras. Mas repito, né? Não vou tirar elas porque eu vou manejar mais a galera, então vai servir de amortecedor também. Matéria orgânica no solo, organizada, não é jogada, né? Senão vira bagunça também. Então melhora pra gente caminhar, pra gente trabalhar, acelera a decomposição, né? O pseudocaule da banana vira isca ao invés de virar abrigo para o mosquito moleque. E vamos manejar. Hoje a gente já está fazendo outras atividades. E, ó, a água que acumula que a gente, vamos dizer assim, o besouro moleque inibe ele um pouco aí da ação. Mas aqui, ó, tinha que estar coberto, né? Tem sucessão ecológica dentro do sistema, mas como falei, acho que está faltando um cara de transição aqui para eu garantir a biomassa. A banana continua, por mais que tenha as podas drásticas, ela sempre vai continuar e vai sair quando a gente quiser. E bora tocar, fazer agrofloresta, colher comida boa. Valeu, pessoal.